diz que não é uma boa mãe. Ela desabafou sobre maternidade e falou: acho que não sou uma boa mãe. Nessa terça-feira, ela usou as redes sociais para desabafar sobre maternidade. Ela é mãe de Lucas, de 22 anos, e de Sofia, de 5 anos. Influenciadora diz que não se considera uma boa mãe. E abre aspas: eu errei e erro muito. Sou cheia de erros e limitações. Acho que não sou uma boa mãe. Sou boa o bastante para criar meus filhos como deveria. Não tenho o dom de brincar e me sinto muito culpada por isso. Quem é mãe entende esse sentimento de ser insuficiente. A empresária relembrou as dificuldades para criar o filho mais velho, o Lucas, né, e disse: uma menina de 17 anos pegando ônibus e metrô lotado, sendo abusada no esfrega-esfrega dos masculinos doentes, não era opcional há 25 anos atrás. Trabalhei para pagar as contas de gente grande, acordando às 4 da manhã e estudando à noite e chegando à meia-noite para passar a madrugada acordada amamentando. Maíra também acrescenta que também cometeu erros na criação de Sofia. E comete todo dia, né? Na minha opinião. Mas enfim, ela disse: eu errei de novo, dessa vez com ela, que nada tinha a ver com os meus defeitos e limitações. E mesmo trabalhando como um camelo para dar conta dos dois e de muito mais, mesmo acordando e dormindo todas as noites com ela, mesmo brincando sem querer brincar, mesmo agora tendo horas do meu dia para dar, ainda assim não é suficiente, disse Mayra Card. Eu acho que falta maturidade para Mayra Card. Não é só esse sentimento que é comum da gente se sentir insuficiente em inúmeras situações da nossa vida. Eu não posso falar por ela enquanto mãe ou enquanto pai, porque não é um papel que eu domino ou que eu estou. Mas eu posso falar de sentimentos que a gente tem de ser insuficiente, de se questionar, de ser muitas vezes os nossos grandes inimigos, né? Acho que a pior pessoa que pode derrubar a gente não é uma terceira pessoa, não é um amigo, não é um conhecido, não é um namorado, não é um marido, não é um ex, não é. A pior pessoa que pode te derrubar é você mesmo. E eu acho que no caso da Mayra Card, ela peca muito pelo excesso de cuidado. Às vezes a gente precisa deixar os filhos viverem a vida e aprenderem a quebrar a cara também. Assim como ela quebrou a cara, assim como ela teve que pegar ônibus, assim como ela teve que sofrer um pouco, isso serviu de aprendizado para ela chegar onde ela chegou. E se os filhos forem criados e mimados exatamente com tudo que eles têm direito e eles não aprenderem o que é sim, o que é não, o que é limite, aí ferrou. Aí realmente ela vai ser uma mãe que não é, a gente não pode falar que é uma mãe tão boa, né? Eu acho que pais e mães boas são aquelas que ensinam os seus filhos o poder do não. Quem sabe como funciona o não, sabe muito bem viver a vida, porque você entende os limites, você sabe quais situações você vai se enfiar, qual você não vai, num convite para uma festinha, num convite para você beber alguma coisa, num convite para você usar alguma coisa, porque naturalmente a filha dela, a filha do Arthur e qualquer filho que você e eu tenhamos, eles vão crescer e vão estar em situações em que a gente não vai estar perto. E é nesses momentos que a educação que você deu vai fazer a diferença na hora dele responder o sim e o não para um convite duvidoso. Então, é importante que a Mayra Card e todos nós tenhamos em mente que a criação boa se dá justamente quando você ensina o seu filho os valores que você tem, os valores que você construiu. E não é mimando, não é ensinando, não é dando iPhone, não é dando tudo que o menino pede, não é cedendo as pirraças que a criança geralmente faz porque ela entende que aquilo funciona, que você vai ser considerado um bom pai ou uma boa mãe. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho, tá? Porque em comparação com a criação que eu tive, até os meus 12, 13 anos, a minha mãe sempre foi muito rígida comigo. Ela me botava na rua, ela me botava no ônibus, ela fazia eu viver a vida mesmo contra a minha vontade. Eu tinha medo de pegar ônibus, eu tinha medo de ir pra escola sozinho, eu tinha medo de fazer tudo. E a partir do momento em que eu pude fazer e que eu aprendi que aquilo ia ser parte da minha vida, eu passei a evoluir. E eu evolui. Literalmente é como se minha mãe tivesse me ensinado a voar e eu aprendi. Então, assim, eu tô onde eu tô hoje aos 29 anos porque a minha mãe e também o meu pai, os dois, conseguiram me dar uma educação para me deixar livre. E eles não tinham essas amarras, esses excessos de preocupação, não tinha internet para um ficar batendo boca com o outro, né? Eu acho que isso acaba sendo muito prejudicial em muitos casos. Mas, enfim, é só a minha opinião. E vocês, concordam ou eu tô falando grandes bobagens? Opiniões, comente que eu quero saber.
Você é aquilo que os seus pais te ensinaram a ser. Sou muito grata por isso, disse a Cláudia Nazário. Obrigado, Cláudia. E isso também se aplica a você, né? Com certeza os seus pais também te deram uma boa educação, né? Tem que falar, na volta eu compro. E na volta você vai por um caminho diferente, disse a Valdete Marque. Quantas vezes eu ouvi essa frase, né? Acho que todo mundo aqui, todos nós que estamos assistindo aqui a live, a gente já ouviu a frase do na volta eu compro, né? Concordo com você, Dieguinho, disse Juliana Oliveira, obrigado. Márcia Regina, verdade, Dieguinho, concordo com você, obrigado. Rosinete Avelino falou língua de fofoqueiro, obrigado. E a Cleci falando opiniões. Exatamente, opiniões, deixem as suas opiniões aí, tá bom? Daqui a pouquinho, 5 da tarde, tem plantão, hein? Não esqueça, plantão aqui no Bora Comentar pra vocês, tá? Já já a gente fala sobre o caso do Mingau, né? Já já a gente vai falar sobre o caso do Mingau, mas antes eu quero falar para vocês sobre um outro assunto aqui, específico também aqui sobre as notícias do dia, mas antes, pedir para você deixar o like, não esquece não, tá?